Olá, galera! Mais uma vez nós aqui, a professora Ju veio aqui para trabalhar com vocês mais um pouquinho de matemática, ok? Vamos lembrar aqueles recadinhos? Sempre tem, né? Tem porque vocês esquecem. Se vocês não esquecessem, a gente não precisava ficar falando, né? Então não lembre de acessar o Classroom. É bem tranquilo, bem gostoso o ambiente. Vai lá, faz atividade obrigatória, registra a tua frequência, tudo tranquilo. Se você está fazendo pela TV, faz as atividades bonitinho, entrega na escola no dia marcado, com máscara, toda aquela coisa, né, que nós precisamos ter, aquela proteção. E vamos que vamos, ok? Simbora? Então, o que nós vimos antes, aula passada, certo? A área do trapézio. E nós retomamos os conceitos de área e trabalhamos um pouquinho de polinômios, lembram? As letrinhas. Ok? E o que vamos ver hoje? Nós vamos ver polígonos convexos. Olha que palavra difícil. Elementos de um polígono, a nomenclatura, que eu já explico, diagonais e exercícios. Ok? Vamos lá? Tá pronto? Caderno, caneta, papel, tudo certinho aí? Então vamos lá. Para começar, começamos sempre com a definição, né? Por quê? Porque a gente precisa dizer o que é para depois poder estudar um pouquinho mais a fundo. Então, definição: polígono é uma figura plana, cabe no plano, certo? Em duas dimensões. Formada por uma linha fechada simples. Tem que ser fechada, senão fica aberto, né? Não fecha um polígono. E simples, nada de redondos, tá? Composta apenas de segmentos de reta, reunida com a sua região interna. Então, o polígono, ele é o contorno da figurinha mais a parte interna. Então, o polígono é tudo isso, certo? Então, aqui eu tenho alguns desenhos de uns polígonos bem malucos, tá bom? Claro que eu não coloquei os básicos aqui. Os básicos, vocês já sabem. Quadrado, retângulo, trapézio, triângulo. Eu coloquei esses carinhos esquisitos aqui, ó. Tudo lado diferente, tudo medida esquisita, mas não deixam de ser polígonos, ok? Vamos lá então. Elementos de um polígono. O que eu tenho dentro de um polígono? Eu tenho vértices, eu tenho lados, eu tenho ângulos internos e tenho diagonais. 4 coisinhas, tá bom? Então, nós vamos analisar o que são exatamente essas 4 coisas, esses elementos aqui. Eu tenho os ângulos externos também, mas a gente já chega lá. Vamos devagar com o negócio, tá bom? Então, nesse desenho meu ali, ele tem os vértices. O que são os vértices? São as pontinhas, tá bom? Então, lá, ó, A, B, C, D, E. É o nome do polígono, né? Enquanto a gente não chega no nome, esse é o nome dele, A, B, C, D, E. Então, os vértices são exatamente esses pontos aqui, ó. Essa junção dos segmentos de reta. Fechado? Tranquilo? Os lados. Os lados são os lados. Olha que legal. É o próprio segmento de reta. AB. Então, ele começa no A e termina no B. Ou, se você ler ao contrário, ele começa no B e termina no A. Tanto faz. Você pode chamar de AB ou trocar e chamar de BA. E assim por diante eu tenho os outros lados também. O lado EA, o lado DC ou CD e por aí vai, certo? Ângulos internos. Internos é porque está dentro. Então eu vou chamar eles com os mesmos nomes dos vértices no qual eles estão localizados, tá? Então olha aqui embaixo. O vértice D, esse aqui eu vou chamar de ângulo D. Então, para ficar diferente, a gente coloca esse chapéuzinho em cima, tá bom? Então, se não tiver o chapéu, a gente está se referindo a um ponto, ao vértice. Se tiver o chapéuzinho em cima, nós estamos nos referindo ao ângulo, ok? E as diagonais. Diagonais são as linhas que eu tenho lá dentro que ligam um vértice ao outro. Certo? Eu tracei 2 ali, ó, mas nós temos 5 nesse. Então, ó, se eu ligar o A com o C, eu tenho uma diagonal. Se eu ligar o A com o D, eu não liguei, né? Mas eu tenho outra. O D com o B, o D com o A, que é o mesmo AD, né? Então, ele se repete, cuidar para não repetir. O EB e o EC,
ok? Então, essas são as diagonais de um polígono. Nomenclatura. Nomenclatura é como que eu dou nome para as coisas, certo? A gente precisa dar nome, porque fica mais fácil da gente trabalhar, da gente entender. Você tem o seu nome, eu tenho o meu nome, os objetos têm os nomes deles, né? Então, para facilitar as coisas. Então, esse primeiro desenho verdinho é o quê? Triângulo, 3 lados, ok? Segundo, quadrado, 4 lados. Terceiro ali, ó, pentágono, ele tem 5 lados, ó. Então, qualquer figura com 5 lados se chama pentágono. Esse prefixo aqui, ó, pente, é de 5. Se eu não me engano, o Brasil é pentacampeão, não é? Por que ele é pentacampeão? Ganhou 5 vezes. E nós estamos penando rumo ao hexa. O que é hexa? 6. Então, olha aqui, ó. Antigamente a gente falava hexágono. É hexágono, né? X com som de Z, hexágono. Então, o hexágono ele tem 6 lados. E qualquer coisa que você vá ler que comece com hexa, pente e os outros prefixos também, eles remetem a ideia a números, tá bom? Então, só para você se ligar aí, ó. Heptágono. Hepta é prefixo de 7, então uma figurinha com 7 lados. Octo. Octógono é a figura com 8 lados. Quem gosta de UFC aí, de MMA, o pessoal luta dentro de um octógono. Você achava que octógono é o nome daquele negócio lá, né? Que eles lutam. Não. Se chama octógono porque tem 8 lados. Eles exatamente deram o nome da figura geométrica. Viu que legal? Eneágono. N-A é 9 lados. Aí eu tenho deca, decágono. Deca é prefixo de 10. Lá em história vocês estudaram lá estudaram a Decápolis, não estudaram? Em algum momento da sua vida você viu esse nome. Deca, 10. Um decágono é 1 mais o deca, 11. Dodecágono é 2 mais o 10, que dá 12 lados. Aí não está aqui, mas nós temos o pentadecágono, pentadeca. Então, 5 mais 10, 15 lados, ok? E nós temos o icoságono, que é a figura que tem 20 lados. Então, olha um monte de nome aí, né? A gente não usa todos, mas alguns vocês vão ver que eles se repetem e a gente vai acabar decorando até sem querer. Agora nós vamos ver o que são polígonos convexos, porque nós vamos trabalhar com os convexos. As propriedades, elas funcionam para os convexos. Então, o que é um polígono convexo? Eles são convexos quando qualquer segmento de reta, segmento é um pedaço da reta, tá bom? Qualquer segmento de reta que possui extremidades lá dentro no seu interior, está contida inteiramente no polígono. Então, ó, coloquei um ponto P e um ponto Q aqui. Se eu juntar eles com um segmento de reta, todo o segmento fica lá dentro, tá bom? Agora eu peguei um outro polígono aqui, ó. Linha simples, fechada, plana, é polígono também, tá bom? Então, o ponto M e o ponto N. Tanto o ponto M quanto o N, ele está lá dentro do polígono. Se você fazer um segmento de reta unindo eles, eu tenho um pedaço aqui, ó, que fica para fora. Então, este polígono não é convexo, ok? Não é. Então, eu sempre brinco que os polígonos não convexos, esses, são aqueles que têm essas pontas loucas, tá bom? Sabe essas pontas assim? É não convexo. Esses que são mais certinhos, eles são convexos, ok? Difícil? Ah, fácil, né? Para aí. Exercício para você agora, bem molezinha. Quais dos polígonos abaixo são convexos? Então, você olha o desenho aí, você vai me dizer qual é convexo e qual não é convexo. Tempinho para você.
Conseguiu fazer? Ah, isso é moleza, né, gente? Vamos lá pensar. Quais são os convexos? São aqueles que não têm aquelas pontas loucas que eu falei para vocês, certo? Então, olhando rápido aqui, ó. Ele até tem uma ponta aqui, ó. Mas todos eles, se você colocar pontos lá dentro, fica contido. Aqui, ó, ponta louca, ó, estão vendo? Passa um segmento, fica para fora. Então, quais são convexos? O primeiro é convexo, o terceiro é convexo e o quarto lá, que é um triângulo, é convexo. E esse sinalzinho de mais aqui, ele é não convexo. Beleza? Tranquilo? Foi fácil, né? Molezinha. Diagonal de um polígono. Diagonal é bem importante. O que que é? Ele é todo segmento de reta que une dois vértices que não estão próximos, tá? Dois vértices não consecutivos de um polígono, ok? Então, nós vamos ligar um vértice ao outro. Professora, se eu ligar, nesse exemplo, o vértice R com o vértice Q, não vai dar exatamente o lado do trapézio? Ah, o trapézio, ó, apareceu de novo. Vai, né? E se ele é um lado, ele já tem o nome de lado, certo? Por isso que diagonal é em vértices não consecutivos, então é no outro lá, ó. Na verdade, a diagonal sempre atravessa a figura, ó, atravessa, ok? Então, aqui eu tenho esses dois exemplos no trapézio, eu tenho a diagonal RT e a diagonal SQ, ou você pode ler de baixo para cima, QSTR, ok? As diagonais. Muito bem, mais um exercício para você. E agora eu vou fazer você pensar antes de te mostrar um jeitinho, tá bom? Então o exercício diz assim: quais são as diagonais deste polígono? Então eu dei um polígono aqui, ó, A, B, C, D, E, F. Ele tem 6 lados. Então, como é que é o nome dele mesmo? Hexágono. Esse formato é usado bastante para, por exemplo, caixa de pizza brotinha, aquelas menores. É esse formato, hexágono. Então, um tempo para você pensar em quantas diagonais tem.
Conseguiu fazer? Tem algumas formas de você conduzir essa resposta aí, né? Então vamos lá. Olha a bagunça aqui, ó. Olha a riscadeira, né? E é assim que faz mesmo, a princípio. Já vou mostrar. Então dentro desse polígono aqui, ó, eu peguei o vértice e eu comecei pelo A, tá bom? Fui na ordem para não esquecer de ninguém. Então eu peguei o vértice A, não posso ligar no B, porque o B tá grudado, é o próprio lado. Então eu fui ligando aos outros vértices, ó. Deu 3. Aí eu peguei o vértice B, fiz a mesma coisa, fui ligando aos outros vértices. Vértice C, opa, o AC eu já tinha ligado, então eu não preciso contar ele 2 vezes, mas ele está aqui. Ligo o C com F e o C com E. E assim por diante. A gente vai riscando tudo. Tá, mas a pergunta é, será que a gente não esqueceu de nenhuma? Aqui eu fiz a lista das diagonais, ó. AC é uma, AD é outra, AE é outra. Viu como eu fui fazendo pelos vértices? Olha lá, agora o vértice B. BD é outro, BE e BF. E eu fui enumerando todas elas ali. Mas e como é que eu posso garantir que eu não esqueci de nenhuma? Olha a riscadeira que fica. Como que a gente vai garantir isso? Mas antes disso, para quem gosta de desenho, você reparou que lindo que fica se você olhar as diagonais sem o contorno do polígono? Olha que lindo, elas formam estrelas. E quanto mais lados tiver o polígono, mais linda fica a estrela desenhada dentro, só com as diagonais. Legal, né? Assim você pode desenhar uma estrela bem bonita. Ó, isso aqui é um hexágono, 6 lados. Dá uma estrela de 6 pontas. Lindo, né? Viu como a matemática é muito bonita? É arte? Não sei por que vocês ficam aí dando que não gostam. Ela é linda. Vamos lá voltar para ver se a gente não esqueceu nenhuma. Lembra que eu falei para vocês que tem uma maneira? Então, como saber quantas diagonais tem cada polígono? Porque quando ele é pequenininho, é fácil de você desenhar, que nem um quadrado. Você marca as 2 diagonais, acabou. Só tem aquelas 2 e você tem certeza que é só as 2. Agora, já no hexágono que a gente fez, será que era só aquilo? De repente esquece de traçar uma lá e contar, e daí? Né? Então, o pentágono ele tem 5 lados. Ele vai ter 5 diagonais. Ah, professora, então é o mesmo número de lados e de diagonais? Não, senhor. Olha aqui, ó. Aqui é 4 e aqui é 2 diagonais. Então, não bate, tá? O hexágono ele tem 6 lados, que foi o que a gente viu. Ele tem 9 diagonais. Então, repare, aqui tem mais número de lados do que diagonal. Nesse aqui é igual. E nesse aqui é maior. Então, existe um cálculo para a gente poder determinar isso? Será? Claro que tem, né? Senão eu não estava aqui falando. Tem uma maneira da gente saber quantas diagonais tem sem precisar fazer o desenho. Porque o desenho, às vezes, a gente se confunde muito. E, na verdade, um desenho não prova muita coisa, né? Então, vamos ver como é que é. O número de diagonais de um polígono de N lados, certo? Então, 4, 5, N é o número de lados. Então, ele vai ser N que multiplica N menos 3 dividido por 2. Então, vamos analisar um pouquinho, ó. Então, o número de diagonais, ele depende do número de lados. Mas não é aquela relação que a gente estava pensando, né? Não é menor, não é, ou no outro é maior, no outro é igual, mas ele depende. Então, por que a gente faz essa conta? Lembra que eu falei para a gente entender isso? Então, vamos voltar um pouquinho aqui nesse desenho, ó, para a gente poder entender. Lembra que eu falei que do vértice A eu ia traçando as diagonais? Então, eu consegui traçar em todos os vértices, menos o B, que é vizinho dele, não dá diagonal, menos o F, que é vizinho dele também do outro lado, não dá diagonal, e menos ele mesmo. Então, se eu contar todos os vértices da meu polígono, os 2 vizinhos e ele mesmo, se eu traçar, não dá diagonal. Então, se você reparar aqui na fórmula, o que nós temos? Número de lados, tirando 3. Eu estou tirando os vértices que, se eu ligar, não dá diagonal, certo? Esse aqui é o número de diagonal por vértice. Aí eu tenho que multiplicar por ele, que é o total de vértices. Se nós voltarmos lá de novo, no vértice A, ó, saiu 3, estão vendo?
No vértice B, também saiu 3, então eu tenho que ir somando. Então, eu vou multiplicar pela quantidade de vértices que tiver. Mas a fórmula lá, eu já volto nela para vocês copiarem, ela é dividida por 2. Por que será dividido por 2? Porque a gente conta 2 vezes a mesma. Ó, saindo do vértice A, chegando no vértice C, eu tenho uma diagonal. Só que eu também contei essa mesma diagonal saindo do vértice C e indo para o vértice A. Então, a gente conta todas elas 2 vezes. E eu não quero o número duplicado, eu quero o número certo. Então, a gente divide por 2. Olha como fica fácil, você não precisa estar decorando, ó. Número de diagonal. Cada vértice sai uma diagonal. Então, eu tenho que tirar os vizinhos ele mesmo. Então, o número de lados menos 3. Mas eu tenho que multiplicar pela quantidade de lados que tem. Vezes o N, número de lados. Tá, só que eu contei 2 vezes todas. Então, você divide por 2. Ok? Deu para entender? Então, eu vou dar um tempinho para você copiar essa telinha que é bem importante.
Beleza, copiada a fórmula, entendida a fórmula, que é a parte mais importante, que daí você não precisa decorar. Nós vamos para o exercício, que é a parte mais legal de todas, a hora da gente brincar com os números. Então, ó, qual o número de diagonais de um heptágono? Ai, agora ferrou, né? Quantos lados tem esse negócio que se chama heptágono? Aqui eu dei uma ajuda, né? Eu coloquei a figurinha, ó. Mas o hepta é o prefixo de 7. Então, significa que o número de lados desse polígono é 7. Então, você vai colocar 7 no lugar da letra N e vai fazer a continha. Bora lá que eu fico esperando. Conseguiu? Bem tranquilo, né? Oitavo ano tem que dar conta bem de boa de fazer essa conta, gente, tá bom? Então, hepta,
7. Então, no lugar do N, você vai colocar o número 7. Então, tá lá a fórmula de novo. Eu não copiei a fórmula, mas eu coloquei ela ali no cantinho pra gente lembrar. Então, ó, diagonal, número de diagonais igual N, que é o 7, vezes o N de novo, que é o 7, menos 3, tudo dividido por 2. Então, temos que lembrar, gente, de fazer primeiro o que está dentro dos parênteses. Por favor, se você fizer 7 vezes 7, 49. Tira 3, 46. 46 dividido por 2, 23. É o número de diagonais? Não. Então, cuidado, tá? Os parênteses estão ali para te indicar. Opa, aqui primeiro, tá bom? Então, 7 menos 3, 4. E daí agora aqui, de novo, eu vou falar tanto que uma hora vocês vão fazer essa simplificação. Ó, 4 dividido por 2, 2. 2 vezes 7, 14. Eu fiz conta com números menores, ó. Se você fizer em cima 7 vezes 4, 28. 28 é um número maior. Não que seja difícil de fazer conta, né? Mas ele é maior. 28, metade de 28 é 14. Então, nós temos 14 diagonais dentro de um heptágono. Se você conseguir desenhar e fazer as diagonais, você vai ver que vai dar uma estrela bem linda de 7 pontas. Bem bonito. Aí, ó, um desafio de arte para você. Daí você vai lá e mostra para a professora de arte, tá bom? Vamos para o próximo? Agora eu peguei o octógono. Então, lembra o octógono lá da UFC, da MMA, sei lá, aquelas lutaradas lá? E eles lutam dentro de um lugar chamado octógono, tá bom? 8 lados. Então, lembra disso. Sabia que tinha o filme do Homem-Aranha também, que tinha o Dr. Octopus? Lembram disso? Assistiram esse ou não? Então, por que era Octopus? Porque o carinha lá virou uma aranha com 8 patas gigantes. Viu que legal? É a matemática no cinema. Olha que legal, gente. Então, ó, número de diagonais do octógono, esse é com vocês.
Muito bem, fez? Não se distraiu com a Homem-Aranha, né? Senão eu não falo mais dele, tá bom? Então, foca na conta agora. Vamos lembrar lá. Um octógono tem 8 lados. Então, para calcular o número de diagonais, você precisa tirar o Nzinho e colocar o 8 no lugar dele. O teu deu 20? Você marcou X bonitinho? Esse é marque X, hein? Já pensou? Faz toda a conta e não marca o X. Aí você perde a questão. Então, vamos ver a conta como é. Então, no lugar do N, a gente coloca o 8. Então, lembrando que primeiro a gente efetua a subtração dentro dos parênteses. Então, 8 menos 3, 5. 8 dividido por 2, 4. 4 vezes 5, 20. Ou então, se você quer continuar fazendo a continha com números grandes, pode fazer. 8 vezes 5, 40. Metade de 40, 20. Então, nós temos 20 diagonais dentro do octógono. É bastante, né? Vai aumentando muito, muito, muito. E, como eu falei, o desenho das estrelas formadas pelas diagonais vai ficando cada vez mais lindo. Muito bem, agora um exercício lá da Saresp de São Paulo. É parecido com o SAEP nosso aqui, tá bom? Então, observe as diagonais dos polígonos regulares de 4, 5 e 6 lados. Então, observe. Repare que a conta não é sobre eles, é só para você observar. Então, este polígono de 4 lados tem as duas diagonais desenhadas. O polígono de 5 lados também tem as 5 diagonais desenhadas. O polígono de 6 lados também, a gente já sabe que é 9, né? Senão eu tinha que contar ali, né? 9 ladinhos. Tá, mas o que ele quer saber? Quantas diagonais tem um polígono regular de 7 lados? Quantas diagonais tem um de 7? Eu vou dar um tempo para você.
Muito bem, vamos lá para a nossa fórmula das diagonais, tá bom? Então, esses aqui é só para você ter uma ideia, gente, tá bom? Caso você esqueça da fórmula, ele te deu uma ideia de como você pensar, ou de repente até desenhar o polígono e traçar. Essa é uma hipótese bem ruim, porque para a gente esquecer de alguma é muito fácil, mas seria uma sugestão caso você esquecesse também, tá bom? Então, vamos lá. Você marcou 14? Marcou X? Esqueceu de marcar X, né? Olha lá, esqueceu de marcar X, perde a questão, gente. Tem que ficar atento, tá bom? Então, vamos ver a conta, porque se você marcou 14, você está certo. Troféu joinha para você. Se você marcou os outros, teve algum errinho no meio do caminho aí. Vamos ver qual é esse possível erro. Então, como é que eu resolvo? Fórmula de novo. Número de lados vezes n menos 3 sobre 2. Então, vai dar 7. Ele falou o polígono de 7 lados, né? Então, repare, não é o de 4, nem o de 5, nem o de 6. Ele quer o de 7. Então, 7 menos 3, 4. 4 dividido por 2, 2. 2 vezes 7, 14 lá na ponta. Ou, se preferir fazer a conta em cima, 7 vezes 4, 28. Metade de 28, 14. Muito bem, parabéns para você. Você percebeu? Não? Ah, você percebeu. Vocês repararam que a gente já fez essa conta hoje? Como é que é o nome de um polígono de 7 lados? Heptágono. Nós já fizemos essa conta. Então, na verdade, era só fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Pois é, viu? Mas a gente não presta atenção às vezes. E muitas situações, por não prestarmos atenção, a gente deixa de acertar. E às vezes complica um pouco mais a nossa vida. Você não teve que fazer essa conta de novo? Você acabou de fazer. Então vamos prestar atenção, gente. Quando a gente presta atenção, a vida fica mais fácil. Você gasta um pouquinho de energia prestando atenção e libera tempo da sua vida para outras coisas, ok? Deu para lembrar? Deu para fixar essa história de diagonais? Então tá bom. O que nós vimos hoje? Estudamos os polígonos, os elementos que nós temos nele, vértices, lados, ângulos e diagonais. Vimos a definição de convexo, que é aquele que não tem aquelas pontas loucas. Não vai falar isso para ninguém, tá bom? É só entre nós. Nomenclatura, que são todos aqueles nomes lá bem legais. E as diagonais e o cálculo de diagonais, ok? Então, vamos focar nisso, gente. Nós não precisamos trabalhar com fórmulas. Vamos aprender a deduzir essas fórmulas, porque vai ficar muito mais fácil o nosso aprendizado. Cada vez que você precisar, você constrói aquilo. E se você souber decora, a possibilidade de esquecer ou de trocar uma coisa com a outra é imensa, tá bom? Então, vamos focar nisso e vamos para frente, ok? Não esqueça de acessar os ambientes, não esqueça de fazer as atividades e se tiver dúvida, chama lá o seu professor, ok? Até a próxima aula. Bye, bye!